Bom, o próximo passo é componente. E componente também você guarda na biblioteca para usar várias vezes. Então, vem aqui, por exemplo, vou fazer um exemplo de um botão. Vou pegar um retângulo aqui, ah, vou desenhar, vou colocar um arredondamento de 20, vou colocar um preenchimento, sei lá, preenchimento azulzinho assim. Só vou tirar o contorno, vou colocar um texto, home, o texto já veio branco, aqui home, só vou selecionar tudo e alinhar usando os recursos de alinhamento. Ok, vamos supor que esse botão, só vou colocar uma sombra de leve aqui, vou colocar um de X e 3 de Y, desfoque 6, isso, uma pequena sombra. Então aqui eu quero ter esse botão em todo o meu projeto. O que eu faço? Seleciono e marco aqui componente. Feito isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho um componente criado. Eu posso vir no próprio componente e arrastar para cá. Aí eu crio uma instância que chamamos do objeto. Eu venho aqui e arrasto. Qual é a vantagem de você criar componentes em vez de só copiar? A vantagem é que o componente principal, se precisar eu alterar, seja o estilo do texto ou a cor de preenchimento, por exemplo, eu venho sobre o objeto, aqui ele está demarcando tudo, e mas eu quero editar, e quando eu quero editar eu dou 2 cliques sobre. Quando eu faço isso, ele separa, desagrupa os elementos, deixando a seleção individual. Como aqui ele desagrupou e já selecionou o fundo, eu vindo aqui mudando a cor, olha o que vai acontecer. Todos vão mudar. Repara que todos vão mudar. Eu venho aqui, mudei para verde. Vou colocar um verde mais escuro, assim. Isso. Ó. Mudou para todo mundo. Agora, se eu quiser alterar um individualmente, vamos ver se esse daqui vai alterar também. Ó, eu cliquei nesse daqui. Ó, por que esse segundo só alterou esse e não alterou todos, sendo que faz parte do mesmo componente? É simples, porque este primeiro é o principal. Foi o primeiro que ele é como se fosse o mestre. Então, tudo que eu fizer nele, ele vai alterar para todas as outras instâncias, os filhos. Ele é como se fosse o pai e os outros fossem os filhos. Então, o que altero no pai reflete para o filho. Mas o que eu faço em qualquer um dos filhos não altera nem para os irmãos e nem para o pai. É mais ou menos assim. E aqui eu posso estar alterando também o texto, que vai alterar apenas para este botão. Apenas para aqui. Então aqui eu tenho um botão onde eu posso estar definindo uma instância diferente. Agora, se eu alterar aqui, ó, esse daqui é o principal. Eu venho aqui, clico aqui e altera para todos, exceto naquele que eu já alterei antes. Ele continua alterando para todos, exceto aquele que eu já alterei, que é o filho, o único filho diferente. Então, a vantagem de usarmos os componentes é fundamental, porque eu tenho mais praticidade, eu evito ficar copiando ou ter que ir refazendo várias coisas. Então, com o componente me ajuda nessa questão, tá bom? Até mais!